Muito bom dia para todos nós, muito boa semana para todos nós. Eu sei que tem uma parcela considerável das pessoas aqui que estão curiosas e se perguntando o que tem acontecido nos últimos dias comigo. Eu vou poder falar sobre isso de maneira aberta com você, em respeito e em consideração à nossa relação. Nem todo mundo aqui está curioso em relação a isso, tá? Então não vou demandar muito do seu tempo se você não tiver. Mas eu realmente, cara, recebi muitas mensagens das pessoas me perguntando se tá tudo bem, se aconteceu alguma coisa comigo. Está tudo bem, tá? Pode ficar tranquilo e obrigado pela preocupação. Eu vou poder falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então eu vou me comunicar nas minhas redes sociais, eu vou fazer um vídeo aqui especificamente sobre essa questão, mas eu ainda tô esperando chegar esse momento. Não vai demorar muito tempo, tá? Te prometo. E obrigado mais uma vez por essa curiosidade e pelo carinho, né, que eu tenho recebido, assim, de algumas pessoas. Eu acho sempre isso muito louco, como alguém que eu não conheço tem carinho pelo meu trabalho e, portanto, se preocupa comigo. Eu acho isso bastante bonito. Obrigado. Vamos passar, então, pelos principais pontos do fim de semana, especialmente eu vou focar na Premier League, porque é claro que a gente teve título do Barcelona em La Liga e toda esses casos de programa do Ratinho no Real Madrid. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso também, tá? Não vou colocar aqui dentro do nosso Fred Café de hoje. Teremos, portanto, uma edição extraordinária do Fred Café nessa semana, só para falar especificamente do Real Madrid, tá bom? Lembrando, claro, que a Melita é patrocinadora oficial do Real Madrid, a Melita é patrocinadora oficial do Fred Café e ela nos oferece com o belíssimo cupom CAFRED15, 15% de descontos para a nossa comunidade em todo o site da melita.com.br, tá bom? A Melita desperta você para sentir mais o esporte. Obrigado, Melita, como sempre, pela nossa parceria longeva e com muita coisa para acontecer, com muita água para passar debaixo dessa ponte, com muito cafezinho fresquinho para todos nós. Cara, começando, claro, por West Ham 0, Arsenal 1. É o jogo do quase título, tá? Matematicamente ainda não, é claro, mas esse era o confronto mais complicado, talvez o único de fato complicado do Arsenal nessa reta final da Premier League. E a vitória veio com tons dramáticos, com momentos de aguenta coração, com testes para cardíaco, especialmente nos 20, 15 minutos finais dessa partida. A taça, ela já estava tingida de vermelho, lembra no nosso último papo? Agora ela já começa a ser decorada com os laços, com as fitas das cores do Arsenal, porque realmente, cara, agora eu não acredito que seja possível qualquer reversão do título do Arsenal, o primeiro em 22 anos na Premier League. Esse era a grande arapuca, essa era a grande casca de banana para o Arsenal nessa reta final e o time conseguiu vencer. O Arsenal começou jogando bem, tá? Eu sei que você está ansioso para falar de toda a celeuma da arbitragem. Chegaremos lá. Vamos em ordem cronológica, começando por um bom começo do Arsenal no jogo, dominando a posse, mas não somente porque isso já é quase que uma questão inerente do Arsenal. Foi uma posse agressiva, foi uma posse objetiva, foi uma posse que conseguiu criar um número ali de finalizações no gol do Arsenal, até que a lesão do Ben White, ali no meio do primeiro tempo, ela é sucedida por um erro que eu considero grave do Arteta. Só não foi mais grave porque o tropeço não veio, porque se viesse, esse erro do Arteta ele teria sido colocado na lupa. Porque o Ben White, lateral direito, sai machucado e uma lesão que parece tirá-lo pelos próximos meses de jogar futebol, o Arteta ele escolhe colocar o Zubimendi e desloca o melhor meio-campista do Arsenal, que é o Declan Rice, para a lateral direita. Eu não consigo achar qualquer sentido nessa decisão do Arteta, tá? Dali em diante, o Arsenal para de atacar, dali em diante o Arsenal para de conseguir construir jogadas, e o West Ham é quem consegue pelo menos dar um bote no Arsenal numa finalização de cabeça do Tati Castellanos para
a primeira boa defesa do Davi Raya nessa partida. Então o primeiro tempo ele termina esquisito para o Arsenal. O Arteta ele é convidado, obrigado, melhor dizendo, a consertar o próprio erro com um problema físico de Calafiori. Mais um, né? Para os tantos do italiano. Eu não sei até que ponto, se não fosse a lesão do Calafiori, o Arteta já teria consertado mesmo assim o erro que ele cometeu. Porque ele coloca o Mosquera, que era para ter sido colocado na saída do Ben White, e aí ele volta com o Declan Rice para o meio-campo, porque o Mosquera entra na vaga do Calafiori, o Lewis Skelly, que estava do lado do Zubimendi no fim do primeiro tempo, no meio-campo, ele volta para a lateral esquerda, e aí a gente tem o Rice e o Zubimendi, a dupla de volantes predominante dessa temporada 25-26 do Arsenal. Eu gostaria de pensar que se não fosse a lesão do Calafiori, o Arteta teria tirado o Lewis Skelly para colocar o Mosquera, porque eu acho o Calafiori um jogador formidável, e ele estava muito bem no primeiro tempo, apesar de uma chance perdida no começo, ele lá espetado na área ofensiva do West Ham. Eu gosto muito do Calafiori, e o Lewis Skelly tá bem, e gosto dele no meio campo, e venho falando disso aqui, mas entre um dos dois, nesse jogo, eu estava sentindo o Calafiori melhor. Mas aí o Calafiori teve que sair, tomara que não seja uma lesão que o tire dessa reta final de temporada, porque o Arsenal tem 3 jogos de uma enormidade tão grande que é difícil até encontrar palavras, tá? Pois bem, o Arsenal volta um pouco melhor, um pouco. Ainda não foi um Arsenal que conseguiu voltar a criar um momento de colocar o West Ham nas cordas. Até que temos, para mim, a grande substituição do jogo, o grande fato novo que veio do banco de reservas, que foi a entrada do Odegaard. Cara, o Odegaard ele entrou como há muito tempo eu não via. Desde o primeiro toque na bola, o Odegaard ele mudou consideravelmente o grau de objetividade e de penetração dos passes do Arsenal ao redor da área do West Ham. Tanto é que o gol ele sai quase que 80% na conta do Odegaard, tá? Porque é ele quem vai naquele vai e vem, naquela movimentação, girando na entrada da área para achar a tabela com o Rice, que vai bem no passe. E que bom que o Rice estava ali e não na lateral direita, ainda que o lateral direito do Arsenal às vezes ele possa estar no centro do campo, provavelmente o Rice não estaria ali. E o Rice consegue tabelar com o Odegaard e ter... O Odegaard consegue, tabelar com o Rice, e depois ele tem a calma de levantar a cabeça e achar o Trossard com um meio espaço para colocar a bola finalmente nas redes do West Ham. Cara, é um gol de alívio, é um gol que vai estar nos melhores momentos do título do Arsenal, que está muito próximo de ser concretizado, mas foi o segundo grande momento do jogo. Porque o primeiro veio minutos antes. Também um momento que estará na coletânea dessa jornada do Arsenal na Premier League, porque a defesa do Raya, cara a cara com o Matheus Fernandes, foi daquelas que vão ser lembradas, né? Daquelas que todo torcedor que tem um título no coração, é claro que ele vai lembrar dos momentos que todo mundo lembra, né? Sei lá, o torcedor do Chelsea vai lembrar do gol do Kai Havertz contra o Manchester City na final da Champions. O torcedor do Arsenal ele vai lembrar de alguns momentos da trajetória dos Invincibles, mas há momentos que talvez eles fiquem ali numa segunda camada que só o torcedor daquele clube vai lembrar. Porque é isso, o gol do Havertz todo mundo lembra, o gol do Rodri todo mundo lembra. Essa defesa do Raya, algumas pessoas vão esquecer pelo caminho, mas o torcedor do Arsenal vai lembrar, porque é uma defesa que define campeonato. Porque define um jogo que está na reta final de um campeonato que ainda não foi decidido. Eu acho que o Matheus Fernandes deveria ter feito melhor ali, tá? Se eu sou o torcedor do West Ham, eu fico mais revoltado. Revoltado talvez... Não, revoltado não é um exagero, porque nesse momento o West Ham está muito próximo de ser rebaixado. E por mais que o Matheus Fernandes seja uma das raríssimas boas notícias dessa temporada do West Ham, não dá para perder esse gol, né? É o Diego Souza e o Cássio. Tem gente que vai lembrar mais da defesa do Cássio, tem gente que vai lembrar mais do gol perdido pelo Diego Souza. Foi um gol muito perdido
pelo Matheus Fernandes e muito bem defendido pelo Davi Raya. Cada um aqui fica de um dos lados desses prismas, né? Que defesa, cara. E aí, a partir daquele momento, o Arsenal consegue, com a entrada do Odegaard, construir as jogadas e constrói o gol de Trossard. Se você for colocar o valor de um jogador num plano cartesiano de o quanto que ele custou e o quanto que ele entregou em campo, cara, o Trossard, eu não vou nem lembrar porque foi pouco, foi 30 milhões que o Arsenal pagou para o Brighton, 27 milhões de libras em 2023. O que o Trossard faz de golzinho importante que vai enchendo o bolo de uma competição de pontos corridos, e agora esse gol é uma coisa, é uma enormidade. Então o Leandro Trossard, eu acho bonito que venha dos pés do Trossard esse gol que praticamente encaminha essa Premier League para o Arsenal, tá? E o terceiro momento decisivo, é claro, a gente vai ter que falar do gol anulado do West Ham já nos acréscimos. O lance em si não tem qualquer polêmica, não tem qualquer controvérsia. Quem estiver vendendo como tal está querendo achar pelo em ovo, porque é uma falta muito clara do Pablo no Raya. Muito clara. Ele interfere totalmente nas possibilidades do Raya de cortar o cruzamento. Não é um toque antes do movimento do Raya, é um toque que impede o movimento do Raya. Então, assim, o VAR foi muito bem. O VAR consegue corrigir um erro da arbitragem de campo em não anular esse gol. Agora, e é um momento muito grande porque impacta nas duas pontas da tabela no momento de curva final da Premier League, né? O problema aqui, que está sendo apontado por muita gente com razão, é a consistência. E a consistência, o critério, é o grande inimigo da arbitragem, especialmente numa competição de pontos corridos, né? Porque entre agosto e maio passam-se 2 séculos, né? Como ainda mais na arbitragem da Premier League, que é uma arbitragem que tenta ser diferentona e que muitas vezes traz critérios próprios, que não estão no IFAB, né? No Comitê Mundial da Arbitragem, da FIFA, vai. A Premier League ela gosta de fazer coisas à sua maneira. Essa maneira de encarar as interferências no goleiro nos lances de bola parada, especialmente em escanteios, é uma coisa que a Premier League criou e que a Premier League, eu tenho a sensação, a comissão de arbitragem da Premier League, foi percebendo ao longo dos meses que criou um monstro, né? Que criou um monstro. E aí foi tentando, sutilmente, nos últimos meses, nas últimas rodadas, jogar um pouco de água nesse fogo, né? Então, é muito ruim para a idoneidade da arbitragem de uma competição que você tenha 2 critérios na mesma temporada. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Não é. Já aconteceu inúmeras vezes, desde o tempo que eu acompanho a Premier League de perto, portanto 10 anos, em que critérios são de mão na bola, de ter VAR, de outras questões bastante significativas, tá? Não são detalhes de detalhe do detalhe, não. São coisas da ponta final de jogadas que definem partidas e, portanto, definem campeonatos. Não é a primeira vez que a Premier League vai tentando consertar os próprios erros ao longo da temporada. O fato é, isso é um fato, tá? Não é uma opinião muito subjetiva. Essa falta no Raya, ela não teria sido marcada na primeira rodada. Não tem discussão. Não teria sido marcada na primeira rodada. Porém, ainda que eu fique incomodado com essa falta de critério, eu não vou colocar o título do Arsenal e o rebaixamento do West Ham na conta desse lance. Não dá, não dá. Não dá para você entrar nessa. Eu sei que o Arsenal é um dos times que mais esgarçou essa permissividade das regras, mas eu não vou colocar na conta da arbitragem, porque eu acho que isso é reduzir o papo de... é elevar o papo de boteco, que muitas vezes tem muitas razões, tá? A
há uma opinião que deveria ser um pouco mais razoável, tá? Assim, eu entendo o torcedor que está disputando, o torcedor do West Ham se sentir assim, tá? Eu entendo. Mas não dá para eu chegar aqui e falar isso porque eu acho que seria uma irresponsabilidade. Agora, a meia-culpa que eu faço. Eu, no começo, gostei muito, e eu disse isso aqui, da Premier League liberar, ser um pouco mais permissiva com essas faltinhas em escanteios que eu detestava, né? Eu cresci me incomodando muito com o perigo de gol em lances de escanteio, né? Se o cara resvala no goleiro é falta. Isso me incomodava muito. Eu agora peço, por favor, voltem com o perigo de gol. Porque as consequências disso foram ruins para o nível de futebol médio da Premier League nessa temporada, penso eu. E a gente teve mais momentos de NFL, de futebol americano, do que de futebol que a gente gosta. De futebol de agarra-agarra, de futebol de cornerbacks. E eu tive que pesquisar para entender se isso é um termo correto dentro do mundo da NFL, que eu não domino em nada. Então, assim, eu espero muito. Essa é a grande missão da comissão de arbitragem da Premier League na próxima temporada, consertar esse monstrengo esquisito que eles criaram. Pois bem, cara, o Arsenal está a 3 passos do Olimpo, contando com a final da Liga dos Campeões, é claro. Mas antes tem o Paraíso. São 2 jogos muito, muito grandes e que são em um grau convidativo que você raramente recebe em reta final de temporada, tá? O torcedor do Arsenal, ele tem que sorrir. O torcedor do Arsenal, ele tem que começar a ligar para o amigo, a ligar para a amiga, a ligar para o pai, a ligar para a mãe, para combinar a comemoração da Premier League. Tem que começar a deixar aquele dia livre, marcar aqueles encontros, tentar ver se reserva uma mesa naquele bar, porque tá muito próximo, cara. Os 2 jogos são muito, muito acessíveis, porque são, além do Arsenal ser naturalmente favorito nos 2, o segundo é mais complicado, eu sei, mas são 2 times que já tiraram a Premier League da tomada. O Burnley já está rebaixado e é em casa. É um jogo no Emirates, na próxima segunda-feira, tá? Não vai ser no fim de semana, vai ser no dia 18. Depois, no dia final da Premier League, domingo, dia 24 de maio, o Arsenal visita o Crystal Palace. É um jogo, teoricamente, enroscado, né? Chato, difícil. Porém, é um jogo que acontece 3 dias antes da final da Conference League entre Crystal Palace e Rayo Vallecano. Que grande final, inclusive, hein? Que final bonita da Conference League. Pois bem, 3 dias antes, portanto, do maior jogo dos 120 anos da história do Crystal Palace. Qual que é a chance do Oliver Glasner não escalar o sub-3 nessa partida? Ele não vai arriscar... Tudo bem, se fosse, por exemplo, o City vai pegar o Palace agora nessa quarta-feira. Eu acho que a chance de colocar os principais jogadores ela é razoável, pelo menos alguns deles, porque isso também não pode ficar tirando o ritmo de jogo do time 2 semanas antes do maior jogo da história do clube, né? Agora, 3 dias antes, meu amigo, você tem que poupar. Se fosse o Renato Gaúcho, nem pro jogo ia, hein? Nem pro jogo ia. Então, se o seu champanhe, torcedor do Arsenal, não estiver no gelo, se o seu cafezinho Melita já não estiver no filtro, ou pelo menos encomendado do mercado, trate logo de colocá-los, tá? E aqui, cara, com essa proximidade do título do Arsenal, a minha alegria, como muitas das alegrias das nossas vidas, elas são personificadas, né? Elas são transformadas em pessoas. Você fica feliz por algo, geralmente porque você pensa em alguém. Eu penso em 3 pessoas. O meu grande irmão João Castelo Branco, o meu grande amigo Beto e uma das grandes referências que eu tenho como jornalista, que é o José Trajano. Os 3 felizes colorem ainda mais esse fim de temporada, pelo menos no meu coraçãozinho também, tá?
E claro que temos a final da Liga dos Campeões contra o PSG, que não é um jogo nem um pouco menor do que qualquer coisa que a gente está falando aqui, porém, projetar agora não tem muito sentido. Vamos esperar chegar um pouco mais para perto e aí faremos aqui um vídeo de prévia dessa final no dia 31 de maio em Budapeste. A briga contra o rebaixamento, claro, ela foi impactada por conta dessa derrota do West Ham, que garantiu matematicamente as permanências de Nottingham Forest e Leeds United. Então, o que isso quer dizer? A última vaga para a Championship, ela está entre o West Ham e Tottenham. Só um dos dois pode fazer companhia ao Wolverhampton e ao Burnley, já rebaixados. E quem é que o Tottenham pega hoje, nesta segunda-feira? O Leeds United, em Londres. O Leeds que acaba de ser garantido matematicamente na próxima Premier League. Faca e queijo nas mãos desse Tottenham, que é o pior mandante dessa Premier League, ao lado do Burnley, mas que precisa vencer. Aliás, emendar a terceira vitória pela primeira vez nessa Premier League, para então abrir 4 pontos em relação ao West Ham, faltando 2 rodadas. E aí o Tottenham coloca um pé na próxima Premier League. Não coloca os dois, não só pela matemática não, tá? É porque a configuração dos jogos do Tottenham não é tão simples assim. Visita o Chelsea, o Tottenham não ganha em Stamford Bridge há muito tempo, ou tem uma vitória nos últimos 20 anos na Premier League, algo assim. Mas eu sei que história é só interessante como algo para colorir a história do jogo e não entra em campo, mas enfim. O Tottenham visita o Chelsea e depois recebe o Everton. Esse jogo contra o Everton, ele parecia mais complicado do que pode ser, porque o Everton já parece que não vai mesmo brigar por vagas em competições europeias. Acabou, inclusive, de ser atrapalhado pelo Palace, né? Desinteressado pero no mucho. Chelsea fora, Everton em casa, enquanto o West Ham visita o Newcastle e recebe o Leeds. Então a tabela do West Ham é mais complicada do que a do Tottenham? Talvez. Tirar 4 pontos com esses 2 jogos eu acho muito difícil, então a vitória do Tottenham hoje contra o Leeds, ela é fundamental para a gente não ter o que seria o maior vexame da história recente do futebol, tá? E o West Ham, portanto, está muito próximo do primeiro rebaixamento desde 2011. Tem muita gente aqui que não acompanhou, pelo menos avidamente, uma temporada de Premier League sem o West Ham, né? É uma figurinha carimbada. É uma figurinha que a gente conta como se fosse algo natural da Premier League. Portanto, seria um pesar perder o West Ham na próxima temporada, mas não dá para dizer que não é merecido. O Manchester City no sábado, vou passar rapidamente aqui, menos pelo jogo e mais por alguns pontos de repercussão, tá? Vitória de 3-0, fez o dever de casa para tentar deixar essa briga pelo título viva. Um 3-0 menos tranquilo do que o resultado faz parecer, tá? Porque o City foi fazer o primeiro gol aos 15 do segundo tempo somente, e antes disso foi incomodado pelo Brentford. O Brentford teve uma oportunidade ou outra, reclamou da arbitragem em alguns momentos e especialmente eu concordo que é o lance do Bernardo Silva ter dado um soco na perna do jogador do Brentford, quando irritado por conta de o que ele pensou ter sido uma falta, e o VAR não interferiu. Para mim, cara, é cartão vermelho. Não tem muito jeito. Eu acho que foi uma agressão, eu acho que se classifica como agressão e, portanto, o Bernardo Silva deveria ter sido expulso. Ainda no primeiro tempo, poderíamos ter uma história diferente desse jogo, caso a gente tivesse a expulsão. O Bernardo Silva perdeu as estribeiras e deveria ter sido expulso, tá? Entra, para mim, na ramificação de cartões vermelhos por agressão, entra na mesma categoria do Gabriel Magalhães com o Haaland. Não é aquela agressão, porém, como a vítima em questão não se jogou no chão, o Collins do Brentford não se jogou, assim como o Haaland não se jogou, o VAR não fica constrangido em recomendar o vermelho. E isso é muito ruim.
porque você certamente vai ter pessoas agora em clubes diferentes da Premier League olhando para esses lances e falando: meu amigo, se joga. Porque se você não se jogar, o VAR não vai ficar constrangido em sugerir o cartão vermelho para o árbitro de campo. O que é que tá jogando o Jeremy Doku, hein, cara? Nossa senhora, ele conseguiu nessas últimas semanas subir um degrauzinho no próprio jogo, né? Ele sempre foi um inferno para o marcador, né? Mas em muitos momentos ele era um inferno no drible e não na ponta final da jogada. Ele vai passar por qualquer marcador. É muito difícil o Jeremy Doku terminar um jogo em que o marcador dele ganhou mais bolas do que perdeu, conseguiu mais desarmes do que foi driblado. É muito raro isso acontecer. Porém, a ponta final, o passe, o chute, a finalização, a assistência, o gol, muitas vezes era um produto mal acabado. Cara, nessas últimas semanas, não dá para dizer o mesmo, né? Então, assim, o Kayode, do Brentford, sofreu toda a vida, né? Tá sofrendo até hoje com pesadelos em relação ao atacante belga. Mas, para além disso, o Jeremy Doku conseguiu... Cara, ele é o... Se o City ainda tá vivo nessa briga pelo título, o protagonista do momento não é o Haaland, não é outro jogador, é o Jeremy Doku. Depois dos golaços contra o Everton, ele faz um golaço, também de fora da área, com um chute de curva, para abrir o placar. E é aquele gol importante, né? Quando você vai dando importância... Quando você olha para uma vitória de 3-0, quase sempre o primeiro é mais importante do que o terceiro. Porque é o primeiro que tira a atenção. É o primeiro que tira toda a ansiedade, né? Até dali em diante, o City conseguiu passear um pouco mais em campo e o Brentford deu uma desmontada, né? Então, assim, aquele gol que abre a lata. Então, um gol muito pesado do Jeremy Doku. O Haaland também brilhou. No 2-0, fez o 26º gol do, mais uma vez, artilheiro da Premier League. Não dá para o Igor Thiago alcançar. E eu já falo do Igor Thiago. E no 3-0, o Haaland teve uma grande movimentação no contra-ataque do Manchester City. Uma bela assistência para o Marmoush fazer o terceiro gol do Manchester City na partida. A 8ª assistência do Haaland na Premier League, é o 4º maior garçom, tá? Então, isso me leva a pensar duas coisas. O Haaland, em 50 jogos pelo City na temporada, primeiro, jogou 50 jogos, o que é sempre algo que a gente tem que celebrar. A consistência física desse monstrengo anatômico. E foram 45 participações diretas para gol. 37 gols marcados e 8 assistências. Isso mostra... A gente está falando pouco do Haaland porque a gente se acostumou com números dessa ordem de grandeza, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, não foi a melhor temporada do Haaland, longe disso. Então, também por isso a gente está falando pouco do Haaland. Porque quem vê os jogos, quem viu a temporada, viu um Haaland errático. Só que mesmo o Haaland errático termina com esses números, o que mostra como ser o centroavante do Manchester City é uma maravilha. Potencializa muito esse time, porque se o Haaland não foi tão bem, imagina que o Haaland, muito bem, conseguiria ter entregado em número de gols e assistências, mesmo tendo entregue 45 participações para gol em 50 jogos. E isso aí a gente tratar como algo ok. Igor Thiago, mais uma vez, cara, teve um jogo ruim contra um time grande, né? Quando tá todo mundo olhando, primeiro em Old Trafford, 2 rodadas atrás, contra o United, e agora contra o City no Etihad. Não foram bons jogos, o Igor Thiago desperdiçando chances, tomando decisões erradas. Ele tem 22 gols com muito mérito, tá? É um número histórico para um brasileiro no campeonato inglês. Isso não dá para tirar, ainda mais jogando pelo Brentford. Porém, eu acho que assim, o número ele traz uma impressão potencialmente maior do que quem acompanha os jogos vê, né? O Igor Thiago, ele é um centroavante. É um cara mais de 1, 2 toques na bola mesmo, assim. Ele não pode... Ele é muito diferente de qualquer atacante centroavante que queira se envolver com o jogo.
Não vou nem comparar com o Haaland, que também não é esse cara de se envolver tanto com o jogo, apesar de estar melhorando. Mas o Igor Thiago é um cara que tem que ser para finalização. Então, se ele entrar na lista, a gente tem que ter essa expectativa com ele. Ele é o cara para 1, 2 toques e preferencialmente dentro da área. 2 jogos ruins em 2 momentos que ele poderia ter confirmado para as pessoas que ele está vivendo uma temporada esplendorosa, tá? Saí, então, decepcionado com as atuações do Igor Thiago, especificamente nesses 2 jogos. O Manchester City, ele precisa torcer primeiro, claro, para um improvável tropeço do Arsenal nessas 2 rodadas finais, mas vencer os 3 jogos que o City tem restantes não é algo tão simples assim, tá? Recebe o Palace, ok? Esse aí é o mais simples. Visita o Bournemouth e depois recebe o Aston Villa. Além de ter no meio do caminho a final, nesse fim de semana agora, contra o Chelsea na FA Cup. É improvável o Arsenal tropeçar e é improvável o Arsenal vencer os 3 jogos que lhe restam, tá? Por isso eu acho que o título está muito bem encaminhado para o Arsenal, tipo 90%, se não mais. O Brentford, com essa derrota, se afasta das competições europeias, tá? A 2 pontos do Brighton, que é o 7º colocado. O Brentford, que recebe o Crystal Palace, que pelo que a gente está vendo aqui vai jogar contra todo mundo, né? Tô preocupado com o número de jogos do Crystal Palace nessa reta final de temporada. E depois o Brentford visita o Liverpool em Anfield. Não são 2 jogos tão difíceis, isso diz muito sobre o Liverpool também. Mas, não sei, me parece que o Brentford ainda tem uma esperança, claro, né? De cair uma vaga na Conference League, que seria um presentaço. A temporada é maravilhosa do Brentford, mas talvez tenha ficado um pouco distante demais com a configuração dos resultados dessa última rodada. Quem está vivíssimo, despertíssimo nessa briga por competições europeias é o Bournemouth, que venceu o Fulham fora de casa, e é o Bournemouth do Ryan, ok? Não há qualquer exagero, não há qualquer bairrismo brasileiro em afirmar que esse, no momento, é o Bournemouth do Ryan. Ele é o grande protagonista dessa arrancada maravilhosa. Desde que o Ryan chegou, o Bournemouth não perdeu na Premier League, tá? São 16 rodadas consecutivas de invencibilidade. A maior sequência de qualquer time da Premier League na temporada. 16 jogos de invencibilidade. É claro que não é só sobre o Ryan, e o mago Andoni Iraola precisa ser condecorado caso o Bournemouth consiga essa vaga improbabilíssima no começo da temporada, depois de perder jogadores que foram muito importantes na temporada anterior, como o Hausen para o Real Madrid, como o Kerkes para o Liverpool e outros jogadores. E ainda por cima, no meio da temporada, vai me perde o protagonista Semenyo para o Manchester City. E é aí que chega o Ryan, e eu já esperava que o Ryan fosse chegar primeiro como titular e segundo como jogador importante, porém eu não imaginava isso tudo, tá? Tudo que o Ryan fez até aqui, parece que quase tudo que ele toca vira ouro. E é muito legal, para além dos números que eu vou trazer daqui a pouco, quem vê os jogos perceber o aumento da confiança dos companheiros do Bournemouth do Ryan. Tocando mais a bola, deixando mais responsabilidades nos pés do brasileiro. E isso é, cara, tu chegar com 19 anos, no meio da temporada, com todo esse blá 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 de diferença de Premier League, vindo do Brasileirão, o Ryan, cara, ele chegou e não sentiu em nada essa questão de adaptação. Ele tá jogando no Bournemouth como quem já tá aqui há muito tempo, né? Então é muito bacana ver o Ryan conseguindo não só confirmar as minhas expectativas, que já eram otimistas, porém superá-las. Cara, pela 4ª rodada consecutiva, ele colabora diretamente para o resultado. Assistência contra o Newcastle, gol contra Leeds, gol contra o Palace e o gol da vitória nesse 1-0 contra o Fulham. Uma bomba de canhota da entrada da área. Eu acho que o Leno poderia ter ido melhor, e aí eu já não sei se foi uma questão de ele não ter visto a bola porque tinha jogador na frente dele, né?
Ou se não sei, ou talvez se ele não tivesse lendo bem a jogada. Desculpa. O gol do Ryan é um gol bonito, mas a minha jogada favorita vem logo depois, quando ele sai do campo ofensivo e só termina na área do Fulham, atrapalhado pelo sistema defensivo, quase marcando um gol, atravessando o campo inteiro, misturando arrancada, misturando habilidade, misturando confiança, misturando uma vocação para protagonista. Então, assim, cara, o tanque Ryan, ele me anima muito. É um dos jogadores que eu tô mais animados nesses últimos meses e semanas para ver jogar, assim. Me anima ver o Ryan jogar. Me interessei mais em ver o Bournemouth, que já era interessante. Em 13 jogos do Ryan pelos Cherries, são 7 gols e 2 assistências, cara. Então, assim, não dá, né? O protagonista Semenyo foi para o Manchester City e o Bournemouth conseguiu repor muito, muito bem. E eu repito e vou seguir repetindo. Para mim, o Ryan merece vaga na Copa do Mundo, tá? Para mim, o Ryan precisa estar na lista do Ancelotti. E se o Bournemouth for para a Champions, será o conto de fadas da temporada, né? Mais do que o Arsenal ser campeão. Mais do que sei lá, outra coisa que você pode achar na tabela. Porque imagina o Bournemouth indo para a Champions, cara. Depois disso tudo que eu falei aqui, de perder jogadores, etc e tal, cara, seria absolutamente espetacular. E para esse acontecimento nos iluminar, o que precisa acontecer? O Bournemouth precisa terminar em sexto e o Aston Villa em quinto enquanto campeão da Europa League, tá? Se ele terminar em quarto, a vaga não cai para o sexto colocado. E claro, se o Aston Villa não for campeão da Europa League, essa vaga ela não vem extra. Portanto, e a final é contra o Freiburg. O Aston Villa é favorito para ser campeão da Europa League. Ou então o que pode acontecer é o Bournemouth roubar essa quinta vaga do Aston Villa, né? Entrar no G5. São 4 pontos de diferença, lembrando, faltam 2 rodadas. E quais são essas 2 rodadas? Para o Bournemouth, Manchester City em casa e Forest em Nottingham. O City ainda brigando pelo título e o Forest relaxado para terminar essa temporada. O Aston Villa recebe o Liverpool, vai jogar a final da Europa League em Istambul e depois visita o Manchester City, potencialmente com o City ainda brigando pelo título. Potencialmente, talvez não. Então, assim, dá para sonhar. Inclusive, talvez roubando a vaga do próprio Liverpool, tá? Porque o Liverpool também está com 49 pontos, a 4 de distância do Bournemouth. O Liverpool visita o Aston Villa e depois recebe o Brentford. Do jeito que o Liverpool está jogando, não sei. Mas o Bournemouth precisa vencer esses 2 jogos. Portanto, isso coloca um calor ainda mais nessa briga pelo título e deveria aumentar a confiança do torcedor do Arsenal ainda mais. O Liverpool empatou com o Chelsea. Cara, quem diria, né? Que o Liverpool, um Liverpool e Chelsea, na reta final de Premier League, viraria uma nota de rodapé aqui no vídeo. Porque, cara, são 2 times, desculpa, cara, absolutamente desinteressantes. Times, por favor, né? Não tô falando do clube, não sou maluco. 2 times absolutamente desinteressantes. O jogo nem foi tão ruim, tá? Teve uma chance. O gol do Gravenberch foi bonito, o gol do Enzo Fernandes de falta passou por todo mundo, entrou, ok, trouxe um pouquinho de calor pro jogo. O Liverpool coloca 2 bolas na trave, com o Van Dijk, com o Szoboszlai, perde um gol de um passe do Szoboszlai pro Van Dijk no primeiro tempo, que não dá para perder. Então, assim, o Liverpool merecia ter sido vencedor. Mas, cara, assim, são 2 times que estão terminando em grau de divórcio a Premier League com a torcida, e com razão, né? O Chelsea conseguiu a proeza de cair para a 9ª colocação, e avisamos aqui que isso poderia acontecer, e que isso era provável de acontecer. É claro que o Chelsea ainda tem chance de título e vaga em competições europeias via a final da FA Cup contra o City. E o Liverpool, ele, claro, pode perder essa vaga no G5? Pode, mas não é provável. Então, assim, vai conseguir essa vaga na próxima Champions de maneira culposa,
numa campanha que pode terminar 26 pontos abaixo da campanha campeã da temporada passada. 26 pontos, cara, não dá para você só colocar na conta de lesão, não dá para você só colocar na conta de X ou Y, porque, né, sei lá, o que estava em Mercúrio, retrógrado, se a gente jogou muito em jogo de lua cheia, pô, o signo dos jogadores. O Arnes, a vitória contra o Chelsea, se viesse, ela poderia esconder algo que eu acho importante de não ser escondido, que é o divórcio, o fosso entre Arne Slot e Anfield. Anfield, eu não falo de torcida em rede social, eu falo de Anfield. Repare nas vaias na substituição do Rio and Gomorra. Repare nas vaias no apito final. Mas repare no número de cadeiras vazias em Anfield com 5 minutos para o fim do jogo. Era 1-1. O Liverpool poderia vencer. Eu sou contra o torcedor sair em qualquer que seja a circunstância, tá? Porém, isso mostra como Anfield já está torcendo o nariz de maneira, não sei se definitiva, mas próximo disso para o Arne Slot. E eu acho isso importante, porque assim, para além do mau futebol, ali está um treinador que não entendeu o clube, que não entendeu a cultura do Liverpool. E isso é um pecado capital. É claro que se estivesse ganhando, que se estivesse nananã, isso talvez estaria sendo colocado de lado. Mas, cara, o último coice do Arne Slot nos microfones, já foram vários, né? Pra mim é muito grave, é muito grosseiro, é muito deselegante, por isso que eu chamo de coice, cara. Assim, e mais uma vez na direção do Salah. O Salah, ele tá em reta final de uma das maiores histórias do século no futebol inglês, entre torcida e jogador, tá? Não preciso nem explicar por quê. O Salah tá tentando voltar para estar bem fisicamente para jogar em Anfield pela última vez. E aí ele deu uma entrevista nessa turnê de despedida. Ele deu uma entrevista para Sky Sports, em que ele fala, olha só, na próxima temporada, eu não vou estar aqui, né? E alguém vai precisar ser o primeiro a chegar na academia porque não podemos perder o exemplo de um padrão de alta dedicação, sabe, esse tipo de coisa. Uma declaração super normal, super normal. E aí o que o Slot fez quando colocado de frente a essa declaração na entrevista coletiva subsequente? Ele se comporta, mais uma vez, como um elefante entrando uma vidraçaria, né? O padrão não é só na academia, precisa também ser no campo. Sacou o que eu disse? Eu não preciso dizer mais nada, né? Indiretinha pro Salah. Assim, cara, ainda, e assim, é ainda mais chocante porque ele fala de padrão no campo com o time dele jogando nada. Meu amigo, o seu time, o seu time ele conseguiu empatar com o Chelsea, que vinha de 6 derrotas consecutivas na Premier League, sendo treinado por um interino. O seu camisa 9 nesse jogo, o Gakpo, foi dar o primeiro toque na bola com 41 minutos do primeiro tempo. O seu time fez o torcedor, muitos, saírem da arquibancada de Anfield com o jogo vivo em 1-1 contra o Chelsea, minutos antes do apito final. E tu me vem dar indiretinha pro Salah, sim, cara, é uma falta de sensibilidade e é uma falta de leitura própria, do próprio valor. Então, assim, muito me interessa quando o treinador ele é direto e reto nas declarações e não fica dando voltas, mas pouco me interessa quando o cara confunde objetividade, personalidade com grosseria. Isso pra mim foi grosseria, tá? E aí, cara, nada me tira da cabeça que Arne Slot e Salah se odeiam num grau bastante excessivo. Nada me tira da cabeça, tá? É uma relação de desgosto mútuo. E aí eu tô muito ansioso para que daqui a alguns anos, no Charla egípcio, o Salah venha dizer o que aconteceu
nessa temporada com Arne Slot. Para o Chelsea, foco total na final da FA Cup, para ver se consegue vaga na Europa League, mas é uma temporada amarga, assim, uma coisa, tem tanta coisa para consertar que é até difícil se animar, por exemplo, com o Levi Colwill. Até desaprendi a falar o nome dele, que ele volta depois de 10 meses, né? É muito bom ver o Colwill voltando, o Reece James também voltando nesse jogo, pensando nessa final de FA Cup que vai dar para competir com o Manchester City, por que não, né? Vai dar para tentar. Vamos ver, mas essa 7ª derrota ficou por um triz de acontecer, né? Do Chelsea na Premier League. É muito feio. Muito feia essa temporada do Chelsea, cara. 9º colocado, bicho. Então, é isso. Nos vemos em breve para falar de outras coisas por aqui também, tá? Um beijo e boa segunda-feira.